Olá, eu sou Fernando Savaglia, eu sou colunista e colaborador da Bass Player Brasil e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a capa da edição número 40, que é uma capa dedicada a disco music, que não por acaso é uma das minhas paixões. Eu cresci escutando esse tipo de música e acabei me especializando nessa coisa de black music, soul, funk e disco. Bolei 15 exemplos baseado em sucessos de disco que são exercícios pensados para você desenvolver um pouquinho a sua técnica, tá? Então, na verdade, são pequenos trechos desses grandes sucessos que servem, na verdade, para você desenvolver um pouquinho mais essa linguagem. Lembrando que a disco music, na verdade, é um estilo que pertence a um gênero chamado R&B, que os americanos chamam de R&B, mas a própria disco ela tem vários subestilos, tá? Existem vários estilos dentro da própria disco music, a gente vai falar um pouquinho de cada um. O exemplo número 1 é um trecho da canção The Love I Lost, gravada em 1973. O nome do baixista é Ron Baker, e para muitos críticos essa é a primeira gravação genuinamente disco, que contém uma batida disco, tá? É legal a gente reparar que o Ron Baker ele utilizou muito uma condução em colcheias, e de vez em quando ele coloca uma ou outra semicolcheia para poder dar uma espécie de tempero no groove, tá? Então aí vai um trechinho da primeira disco da história, The Love I Lost. O segundo exemplo é também lá da Filadélfia, também o mesmo baixista Ron Baker, o sucesso do trio vocal OJs, a música I Love Music. Repara como a simplicidade do groove, porém como ele é melódico. O exemplo 3 é um mega sucesso que está na trilha sonora dos Embalos de Sábado à Noite, Saturday Night Fever, é a música Disco Inferno, do quinteto vocal The Tramps. Essa linha também foi gravada pelo Ron Baker e é absurdamente clássica. Acho que você já ouviu milhões de vezes. Para muitos críticos, a Filadélfia é considerada a capital da disco music, né? Ela nasceu lá. Eu queria tocar um exemplo agora de uma cantora chamada Evelyn King. O baixista é Raymond Earl, também lá daquela galera da Filadélfia. Repara como é sofisticado, que é uma das características dessa escola de disco, a Filadélfia, a sofisticação. O exemplo 5 também, da Filadélfia, baixista chamado Jimmy Williams, pouquíssimo conhecido, né, pelo nome, mas o groove provavelmente você já ouviu. A música é de uma dupla de produtores chamado McFadden e Whitehead, Ain't No Stoppin' Is Now. Repara que o cara, a criatividade do sujeito para bolar esse groove.
dos caras que mais gravou sucessos de disco music foi um baixista de estúdio chamado Scott Edwards. Ele acompanhou, entre outras, a Gloria Gaynor no I Will Survive. Ele participou da trilha sonora dos embalos de Sábado à Noite. E ele também gravou alguns dos grandes sucessos da Donna Summer, considerada a rainha da disco music. Eu vou tocar então um trechinho de Bad Girls, que é um sucesso de 1979. Repara que, apesar da simplicidade, como ele é criativo. O exercício 7 é um exemplo daquilo que os críticos musicais americanos chamavam de classic disco, que é uma disco que tem a disco, como o nome já diz, mais clássica. Ela tem aquela batida característica, ela é tocada geralmente em 130 bpm para cima e usa e abusa das conduções em oitavas no baixo. Quer dizer, é a disco que você escuta e fala, isso é disco music, tá? O nome da música é Dance Disco Hit, ela é de 1978, o cantor muito famoso, na época da disco principalmente, Sylvester. E tem uma curiosidade, o baixista, o Bob Kingston, gravou essa canção quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Dá uma escutada e repara como ela tem essa característica de alto astral.